Então, meus amigos, eu sou o professor Paulo Portinho e hoje a gente vai falar agora de noções básicas de administração financeira. Essa parte da aula é a parte que normalmente cai para concursos de nível médio, né? É importantíssimo, todo mundo tem que saber, mesmo que você vai fazer um concurso muito sofisticado, porque é a base, né? Você precisa entender do que a gente está falando, e pode cair alguma questão teórica, etc. Mas essa é a parte fácil, a parte mais de decorar da área de administração financeira. Não é o que você vai encontrar nos livros específicos de administração financeira se você pegar aquelas 600 páginas e tentar transformar em 10, 15. Tá? É uma parte relativamente simples, a gente vai ter praticamente nenhum cálculo, mas é muito importante para a gente passar para as fases mais difíceis, né, de administração financeira de curto prazo e de longo prazo. Aqui dá um overview do que é, de fato, a administração financeira dentro da empresa. Tá? Isso aqui é bem aquela teoria mesmo de administração geral e tal. Então vamos lá, vamos passar adiante. A administração financeira privada é o conjunto de atividades que trata do controle, planejamento e análise das movimentações de recursos mensuráveis em dinheiro, ativos das empresas. As decisões de administração financeira buscam otimizar e racionalizar o uso de recursos financeiros das empresas. Ou seja, buscam tomar decisões que maximizem o lucro e objetivem o aumento patrimonial. Aqui vou dar uma pausa rápida. A administração financeira, você deve estar falando, pô, mas será que ela também não está focando em passivos, etc? Por que você pega uma definição geral como essa, ele não está falando de analisar ativos e passivos, se tudo que a gente vai aprender em administração financeira tem ativos e passivos? É porque o passivo deriva dessa... Passivo, para quem ainda não viu as aulas de contabilidade, o passivo é como eu financio os ativos, que é o que eu uso para fazer a empresa gerir. Então, quando ele fala isso aqui, o passivo deriva desse uso dos ativos, né? Se eu quero mais estoque e eu não quero pagar, eu faço um financiamento e compro com fornecedores. Então, as coisas estão interligadas, né? Por isso que aqui ele coloca só isso. Quando ele fala objetivar o aumento patrimonial significa lucros e lucros acumulados, aumento de capital, etc., o crescimento da empresa. Essa é a maximização que a gente tenta fazer, né? E aí depende se você está olhando em curto ou longo prazo. Vamos voltar aqui. Na administração financeira de curto prazo, o objetivo é quantificar decisões que envolvem o uso de caixa e as necessidades de capital de giro. Ao contrário da administração de longo prazo, o orçamento não é de capital e não envolve vários anos de projeção, mas sim meses, semanas e até dias. Então, quando a gente está falando de administração financeira de curto prazo, a gente está falando sobre as decisões que podem impactar o caixa, pode ser no dia seguinte. Então, você vai ter que ter um orçamento diário, né? Em outras matérias de administração financeira, outras aulas de administração financeira de curto prazo, vocês vão ver isso, né? E não é um orçamento de capital, ou seja, eu não estou captando para fazer investimento de capital. Investimento de capital é capital expenditure, né? CAPEX, é fazer investimentos grandes com objetivo de longo prazo. Orçamento de caixa, essencialmente, né? E as projeções são fundamentais, mas são projeções muito mais precisas, porque eu projeto o meu caixa diário nos próximos 3 meses. Essa é a lógica da administração financeira de curto prazo. Já de longo prazo, o objetivo é o quê? Quantificar os projetos em que a empresa quer entrar. Então, isso aqui, para quem faz finanças comigo em outra aula, sabe que o objetivo de um orçamento de capital, de administração financeira de longo prazo, é calcular o valor justo de projetos, para ver se a empresa deve ou não entrar nele de acordo com o custo de capital, né? Se a empresa tem um custo de capital elevado, talvez não valha a pena entrar em determinado projeto. Sejam eles completamente novos, ou atualização de projetos e processos atuais. Isso tudo aqui é de longo prazo. O administrador financeiro de longo prazo utiliza o orçamento empresarial de capital, não é de caixa, para mapear toda a expectativa futura a respeito do fluxo de caixa dos projetos, novos ou contínuos, de forma a trabalhar dentro
de um horizonte de previsibilidade. Tá? Essas são as regras basiquinhas, noções básicas. E agora vamos falar da regra geral, regras gerais, né, para a administração. Isso aqui vale para a administração financeira e vale também para a administração geral. A gente vai passar bem rapidinho sobre isso. Administrar é um processo dinâmico, consiste essencialmente em tomar decisões. Essas coisas aqui caem bastante, viu? Esse tipo de... Aí não cai nem só na minha matéria, cai na administração geral, nesse tipo de questão teórica em que você é levado a pensar em coisas que são lógicas, né? Isso aqui está bem lógico. Administrar é um processo dinâmico, ou seja, ele não é estático, ele anda, muda, que consiste em tomar decisões a respeito de objetivos e recursos, né? Objetivo, por que é isso? Metas, né, que você tem dentro da empresa. O administrador está a todo tempo fazendo escolhas relativas a planejamento, organização, direção e controle. O que é planejar, né? Isso aqui é regra geral da administração, mas também está dentro da administração financeira. Significa tomar decisões sobre objetivos globais ou localizados, indicando os caminhos e os recursos para atingi-los. É um ato de modelar o futuro que a empresa deseja e os caminhos para se atingir esse futuro. Isso aqui a gente faz também em finanças. A gente modela onde ela quer ir. Na verdade, acho que volta aqui, vale a pena a gente falar isso. Eu trabalhei muitos e muitos anos fazendo com franqueadores. Então, qual era a parte que eu fazia com os franqueadores? O cara tinha uma intenção de montar uma franquia de qualquer coisa e eu fazia o projeto financeiro. O projeto financeiro é extremamente importante, normalmente é o primeiro a ser feito. Quem está fazendo concurso que tenha projetos vai ver isso. Eu lembro que fiz uma vez um projeto para uma franqueadora de oficina lançar um lava-jato dentro de um posto de Ipiranga. Isso tem 20 anos. E coisa super interessante é que a gente identificou que se você montar tudo do jeito certo e a coisa dá o máximo de dinheiro possível, aquela pessoa que vai montar, ela vai tirar um prolabore mais distribuição de lucro, né, somando os dois, de R$10 mil, isso em 2001. Era muito dinheiro em 2001, mas o foco, né, aquela era uma época que você tinha bastante desemprego em executivos e tal, o foco era executivo que tinha acabado de sair, recebia, inclusive trabalhei numa startup dos executivos da Souza Cruz, tinham recebido 300, 400 mil reais de indenização, ficaram lá 10 anos, que foi realmente 2001 e 2002 foram difíceis para o executivo no Brasil. E aí a gente identificou o seguinte, olha, com 10 mil reais, esse cara não vai pegar 150 mil reais, 200 mil reais do pacote dele e comprar essa franquia. Porque ele era um cara que estava acostumado a ganhar 15, 18 como diretor de uma empresa grande. Tá? E aí eu falei para eles, meu papel era consultoria, eu falei, ó, gente, esse tipo de negócio, para o público que vocês querem atingir, não vai funcionar. Não me ouviram, montaram, gastaram uma grana para montar tudo, fizeram um modelinho, e acabou que 6 meses depois desistiram do projeto, porque é aquilo. Você identifica, quando você faz o projeto financeiro, né, por isso que é importante a ligação entre a administração geral e a administração financeira, quando você faz o projeto financeiro, você vê a realidade da empresa. Então, se é uma empresa que vai entregar para um sujeito que ganhava 18 mil reais e era diretor de uma empresa grande, ele vai trabalhar dentro de uma oficina para ganhar 5 mil do prolabore, mais 5 mil da distribuição, de lucro, esse cara não vai botar o dinheiro dele aí. Ele vai tentar procurar outro emprego, tentar se reposicionar, e não tinha público para fazer isso. Não tinha, apesar do retorno ser razoavelmente bom, para 150, 200 mil reais, não era um retorno ruim, você não tinha material humano. Então a administração financeira, a gestão financeira, o planejamento financeiro te entregou informações para você tomar uma decisão que, no caso, se eles tivessem tomado a decisão que eu falei dentro da consultoria, eles não teriam gasto aí 400, 500 mil reais de investimento. Tá certo? Mas depois venderam e acabou funcionando. Vamos voltar aqui. Organizar significa, evidentemente, tomar decisões sobre hierarquia. Isso aqui é super importante, tá? Hierarquia. A organização pressupõe que você coloque ordens, né, em quem vai mandar e quem vai obedecer e dividir as autoridades e responsabilidades dentro do organismo empresarial. Essa organização é fundamental. Dirigir a tomar decisão objetiva, tá? Para obtenção e uso dos recursos necessários, e controlar, que é super importante, significa estabelecer padrões intermediários aos objetivos e garantir que sejam cumpridos. Antes da gente passar para a próxima aqui, essa questão do controle, para quem está acostumado com a administração geral,
que a gente vai ver aqui também no Check Act, né, do PDCA, significa que você não pode simplesmente dizer o meu objetivo final é um lucro tal. Não, você tem que ter objetivos intermediários, porque são esses objetivos intermediários que você analisa se estão ou não estão sendo cumpridos e se você vai ou não vai conseguir chegar naquele lucro no final do ano. Isso você vai ter que ajustar o orçamento ou não. Tá? Então, aqui, o método de orçamento empresarial também baseia-se no ciclo PDCA. Acho que esse aqui é provavelmente um dos mais comuns, né? Certamente, se você está estudando administração geral, você está aprendendo isso, né? O PDCA significa Plan, Do, Check, Act, né? Também chamado de ciclo de Deming-Stewart. O PDCA é uma abordagem empresarial que busca a melhoria contínua de processos, inclusive o orçamentário. Ele significa planejar, que começa com todo, você planeja o que vai acontecer. Bota para girar. Isso aqui é bem um raciocínio sistêmico, né? Aí ele gera, quando você bota uma coisa para funcionar, ele gera um monte de resultados. Esses resultados vão sendo verificados e controlados continuamente. Se esses resultados estão dentro do objetivo, você não age. Se eles saem do objetivo, desvirtuam, aí você age e volta de novo. Replaneja, age e verifica. Então, esse ACT aqui, para quem estudou análise de sistemas, esse check aqui é o feedback e esse aqui é o retorno para a gente melhorar o nosso sistema. Isso aqui funciona direto em orçamento, que é a parte que a gente vai olhar agora. A primeira parte, gente, é o processo orçamentário. Só eu dar uma pausa aqui rápido. Como eu comentei com vocês, quando você trabalha de verdade com finanças, né? Essa é uma experiência que eu tive profissionalmente a vida inteira. Quando você trabalha com finanças, as finanças te dizem exatamente se o seu negócio existe ou não existe, né? Já fiz plano de negócio para praticamente todo tipo de coisa, colégio, website. E quando a gente faz uma orçamentação, a gente vê, cara, eu não quero correr esse risco para ganhar esse dinheiro. Eu estou assumindo o risco demais, há muitas incertezas, e mesmo se eu cumprir todas essas incertezas, o retorno que eu vou ter não é suficiente. Isso te poupa. É o trabalho de um administrador financeiro, é o trabalho de um orçamentista, né, que vai gastar 10 dias numa consultoria para olhar o seu negócio e evitar que você coloque 5 milhões de reais numa coisa que não vai dar certo ou que vai ter um valor muito menor do que você esperava. Então, não faz sentido não começar coisas muito sérias com a análise financeira. Exceto se a gente estiver falando, por exemplo, de prospecção de petróleo, etc. Porque para começar a brincar de análise financeira, a gente precisa gastar, sei lá, 20 milhões de reais furando o poço para analisar quanto que você consegue tirar lá de dentro. Tá? Exceto nesses casos. O resto não, você tem que sempre começar por aí. Então vamos começar com o processo orçamentário. O que o processo orçamentário faz e por que é tão importante ele dentro da empresa? Ele força a empresa a identificar seus objetivos de longo prazo e metas de curto prazo e ser específica no estabelecimento de metas e na avaliação do desempenho delas. Por quê? Por que isso é importante quando você está falando de orçamento? Porque se você não tiver essas metas, você não tem o orçamento. Você não tem a projeção de receita, não tem a projeção de despesa, não tem a projeção de custo, não tem a projeção de investimento, não tem nada. Então, você quando vai fazer um projeto, um processo orçamentário, você é obrigado a mapear a sua empresa da forma mais importante possível, que é o que ela vai te dar de dinheiro. O que o processo orçamentário também faz? Ele reconhece a necessidade de enxergar a empresa como um sistema de componentes que interagem e devem estar coordenados de forma organizada. O que é isso aqui, rapidamente? No processo orçamentário, depois a gente vai ver um pouquinho mais adiante, você costuma ter áreas da empresa com orçamentos próprios, né? Acho que para quem estuda AFO isso também deve ser bastante simples, né? Você tem um orçamento de várias áreas do governo e tem um orçamento central. Você concorda que eles têm que se comunicar, né? Aliás, a gente vê isso acontecer direto no Brasil, né? Você tem um orçamento geral, um orçamento de cada área, falta dinheiro em um determinado lugar, o que acontece? Contingencia as outras áreas e traz dinheiro de volta. Isso é absolutamente inadequado para acontecer em empresa privada. É horrível acontecer isso em empresa privada. Você não pode errar o orçamento. Errar o orçamento é um caos, horroroso, né? Mas eles fazem isso. Cada área tem o seu orçamento, diz quanto que precisa para fazer aquele investimento funcionar, a área de pesquisa, a área de marketing, etc. E tudo isso é normalmente
gerenciado por uma parte central, que é o planejamento único que a empresa fez para ela toda, ok? O processo orçamentário força a empresa a informar as metas a todos os seus colaboradores e administradores e envolvê-los no processo orçamentário. Isso aqui, gente, inclusive para a participação nos lucros, tá? Então, quando você sabe, alguns amigos meus trabalhavam na Oi há muitos anos atrás, né? Hoje não é assim, e eles tinham umas metas específicas de finanças, de EBITDA, etc., que eles sabiam que se a empresa alcançasse aquilo, eles teriam um bônus de 5 salários, ou um bônus de 8 salários, ou um bônus de 12 salários, dependendo do EBITDA, da geração de caixa da empresa. Então, assim, é uma forma de você envolver todo mundo no orçamento e todo mundo saber quais são os objetivos de lucro, de lucratividade que aquela empresa tem. E, por fim, se antecipar aos problemas e contingências, tratando-os antes de comprometer as metas traçadas. Isso aqui, vamos passar para o próximo, mas olha só, isso aqui é a base da teoria de administração financeira. Então, assim, se for cair alguma coisa teórica geral, que não trata especificamente de curto prazo e de longo prazo, vai cair mais ou menos, né, no que a gente está discutindo aqui. Isso aqui é comum para concurso de ensino médio, né, de segundo grau, e concurso de terceiro grau, tá certo? Comum demais. Então vamos voltar aqui para o sistema orçamentário. A gente falou do processo, aquilo foi o processo orçamentário, a importância dele, né? O que é o sistema orçamentário dentro da empresa? É um conjunto de vários orçamentos, né, de várias áreas da empresa interligados e operados de forma conectada. Como eu falei com vocês mais cedo, você tem um orçamento central, né? E, logicamente, isso aqui é tudo informatizado hoje, um orçamento central que é alimentado pelos orçamentos individuais. Esse sistema se utiliza de técnicas e procedimentos contábeis, aqui, ó, contábeis, querido, tudo contábil. A administração é contábil, né? Só que a gente tem um foco financeiro. A contábil normalmente tem objetivos mais longos, né? Objetivo de evidenciação e no caso do financeiro, a gente quer uma coisa de caixa, uma coisa mais imediata, ok? Esse sistema costuma gerar os relatórios financeiros e contábeis necessários para a boa gestão da empresa. Tá? Isso aqui é importante. Os orçamentos operacionais quais são? Receitas, vendas, produção, custos, custo da mercadoria vendida e despesas. Quando você for montar orçamento operacional, tem a ver com as vendas da companhia, que é essencialmente a operação dela. Para quem faz as aulas comigo de finanças, isso está muito claro, quem já fez aulas comigo de finanças, está muito claro que a gente tem uma parte inicial que a gente precisa entregar o lucro operacional. Essa parte é a parte toda operacional. A partir do lucro operacional, a gente vai ver isso se vocês tiverem aulas de análise de balanço ou análise de balanço básica, você vai ver que a gente tem um lucro operacional que vem. Aí depois a gente começa a trabalhar as questões de receita financeira, despesa financeira, etc., que tem a ver com o orçamento de capital, que é o próximo que nós vamos ver. Ó, os orçamentos operacionais são receitas, custos e despesas. Os orçamentos financeiros são orçamento de despesa de capital, ou seja, investimento de longo prazo que eu faço, orçamento de capital de giro e demonstrações financeiras projetadas. Essa estrutura é a mesma para finanças corporativas e finanças privadas. Olha só um comentário aqui, vocês vão ver uma coisa agora. Normalmente quando a gente fala de orçamento base zero, orçamento estático, isso costuma cair em provas de AFO, né, de Administração Financeira Orçamentária. E aí o que acontece? Como eu devo ter lido, sei lá, mais de 1.500 questões da área de Administração Financeira nos últimos 5, 6 anos, acontece de cair, por acaso, né, esse tipo de nomenclatura em administração financeira privada. Por quê? Porque tem livros que usam isso, livros brasileiros, inclusive, que usam essa questão dos tipos diferentes de orçamento. Então, o que você vai ver aqui às vezes, tem alguma conexão com o AFO. Acho que é a única parte da nossa matéria que tem alguma conexão com a administração financeira orçamentária. Tá? Mas eu vou passar muito rapidamente por isso, porque, primeiro que é intuitivo, né? O que não foi intuitivo eu vou explicar aqui para vocês entenderem. E dificilmente cairá se não for especificado que eles querem os tipos de orçamento. Mas isso tem administração financeira privada e tem administração financeira pública, provavelmente é o único tópico. Vamos lá. O orçamento estático, ele não muda. Qual é o objetivo desse orçamento? Esse orçamento, ele é aquele orçamento feito para não mudar mesmo. Tipo, eu tenho uma área muito segura, que não erra nada, que não pode mudar nada, né, de produção ou de
pesquisa, não pode mudar nada, tem que ser aquele orçamento. E aí eu fico pressionando as pessoas a cumprir esse orçamento. Esse orçamento não é para mudar. Então eu só faço orçamento estático quando for numa área que não tem muita complexidade e é altamente previsível. Aí eu monto orçamento estático para isso. O orçamento estático é péssimo. A gente fala, pô, não pode mexer e etc. Sim, mas como a gente monta ele só para áreas que de fato não são para ter variações, ele pode ser utilizado. O orçamento flexível é um orçamento relacionado com a parte financeira e operacional. Aplica-se a empresas industriais com relação clara entre parâmetros produtivos e insumos. Pessoal, esse orçamento flexível não é o orçamento contínuo. Tá? Deixa eu parar aqui rapidinho. O orçamento flexível é um orçamento que está relacionado, por exemplo, com custos diretos. Esse orçamento ele tem que ser flexível, por quê? Porque se você tem algum problema nas vendas, esses custos caem. Então, assim, ele já é feito para isso. Esse orçamento ele já está prevendo que ele dependerá de outras áreas. Por isso que ele será flexível. Não é a diferença do orçamento estático, não é o contrário do orçamento estático não é o orçamento flexível. O contrário do orçamento estático é esse aqui, ó. É o orçamento rolling, o orçamento contínuo. Esse é o mais comum. Tá? É o que está sempre sendo atualizado, sempre sendo revisto. Significa que está sempre em atualização de acordo com a periodicidade prevista para a revisão. É um mês, é 2 meses, é o bimestre, é o trimestre. É útil para empresas que produzem artigos com ciclo de vida bem curto, pouca previsibilidade. Dessa forma você evita consertar o orçamento em prazos dilatados. Vai que o seu orçamento foi mal feito e você consegue descobrir isso em 2 meses, você não vai esperar 1 ano. Esse beyond budgeting, isso é coisa moderna, né? Significa sair da caixinha do orçamento tradicional. Né? Beyond budgeting é além da orçamentação, né? Além da imaginação, além da orçamentação. É quando a coisa fica livre, fica matricial, fica descentralizada. Promove autogestão e definição de metas menos centralizadas. As metas individuais são mais livres, quer dizer, as pessoas têm condição de elas próprias colocarem as metas. Está acontecendo bastante isso agora com o home office, né? As pessoas estão se organizando pessoalmente, não estão o dia inteiro com o chefe em cima delas. Mas precisam conversar com a meta global. Então, você tem muita liberdade para metas individuais, muita, mas a meta global tem que ser atingida. Né? Então, todo mundo vai ser cobrado dessa maneira, só que você tem muita liberdade para gerir a sua própria área, o seu próprio orçamento. A gente tem o orçamento ajustado, refere-se apenas à técnica, né? De, a partir do orçamento aprovado para o ano atual ou anterior, modificá-lo para ajustar as novas condições de premissas. Então, essa aqui você pega o orçamento anterior e faz um ajuste para o orçamento atual de acordo com questões que aconteceram ao longo do tempo que você prevê que vão acontecer, né, aqui, ó, novas condições, né, premissas ou estratégias. E o orçamento base zero, esse realmente é muito comum, ele altera a lógica tradicional do orçamento, que sempre se baseia no passado. Por que a gente sempre se baseia no passado? Porque a gente quer saber, a gente sabe o que aconteceu no passado, então a gente pode projetar um pouquinho melhor para o futuro. O orçamento base zero não faz isso. No orçamento tradicional, a gente parte do passado e propõe pequenos ajustes. No orçamento base zero, a justificativa orçamentária parte do zero, sem relação com o passado. Então, vamos rapidamente, antes de a gente passar aqui adiante, falar sobre isso. Esse orçamento base zero significa o seguinte, eu sou um departamento de marketing, por exemplo, e eu gastei 50 milhões no ano passado para fazer todas as minhas áreas. Eu não conto com esses 50 milhões para fazer a mesma coisa. Eu parto do zero e faço uma proposta orçamentária toda nova. Isso acontece? Acontece. Tem áreas que você precisa fazer isso. Mas o base zero significa que eu não uso a base do ano anterior. Essencialmente isso. Isso aqui só cai em teoria. Tá? Não cai, não tem conta, nada disso. Ninguém vai pedir para você monte um orçamento base zero para o ano que vem, até porque só bota zero, né? Começar do zero. Então não vai acontecer, a não ser que, presta atenção, que a gente esteja falando de administração financeira orçamentária pública, que aí é outra matéria radicalmente diferente da nossa. São outras leis, outras contabilidades, outros interesses. Ok? Passando adiante. Isso aqui cai bastante, tá, gente? Orçamento financeiro e econômico. Existe uma diferença, quando você está falando de administração financeira e de finanças, entre orçamento financeiro e econômico, sobre a abordagem financeira e abordagem econômica. Tá? O orçamento econômico prevê a fixação de metas para os itens que compõem a demonstração de resultados do exercício. Contábil clássica. A questão central, como sempre, é o orçamento de vendas, pois é o ponto de partida de todo o processo orçamentário.
Guarda isso aqui. Regime de competência, que eu já vou falar disso. O orçamento financeiro trata mais da questão do planejamento do financiamento das operações da empresa, fontes e uso de capital próprio de terceiros. Discrimina as receitas por fontes de recursos e as despesas por categorias econômicas, além de fazer previsão das entradas e saídas de caixa no período, isto é, transformando-se em orçamento de caixa. Regime de caixa. Quando alguém falar de econômico e financeiro para vocês, o econômico está mais associado com as questões contábeis, tá? Por isso que a gente fala que o orçamento econômico é mais um orçamento no regime de competência. Regime de competência significa que uma coisa aconteceu. Por exemplo, eu vendi uma máquina por uma fortuna, R$1 bilhão, e eu vou receber daqui a 1 ano. Do ponto de vista econômico, aquilo teve impacto na DRE naquele momento, né? Só que você tem um recebível. Mas teve impacto, tá? Gerou, dependendo da máquina que você vender, se for uma questão operacional, entrou no seu lucro. Se não for no seu lucro, aumenta o seu patrimônio líquido, né? Se não for uma questão operacional, não vamos entrar nesses detalhes. Mas ele tem impacto agora, ele vai gerar o seu lucro agora, ele vai gerar a sua receita agora. Só que a sua previsão de receita, só que em vez de entrar caixa e ir para o caixa, vira um recebível de longo prazo, um recebível futuro de 6 meses. Isso é suficiente para o orçamento econômico. São as demonstrações contábeis. Tá? Não interessa quando é que vai entrar o dinheiro. Interessa que a essência econômica da operação, a essência contábil da operação está sendo colocada aí. Já o orçamento financeiro é diferente. O orçamento financeiro, ele se importa com quando vai entrar o dinheiro. Por quê? Porque ele tem que decidir se ele vai pegar um financiamento para poder cobrir o caixa por conta daquilo que não entrou. Ou se ele vai pegar aquele recebível daqui a 1 ano e ele vai trazer a valor presente, vender esse recebível para alguém, a gente vai ver isso em aula de administração de caixa, para poder sanar as dúvidas. Então, o financeiro olha para o fluxo financeiro, regime de caixa, o dinheiro vai entrar ou não vai entrar. O orçamento econômico já se contenta com os resultados de competência, tá? Com os resultados contábeis, ok? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Essa parte de forma bastante resumida, eu quis mostrar para vocês nessa aula só as noções básicas que são comuns a vários concursos de administração financeira. Tudo isso que eu falei aqui para vocês já caiu como questão teórica e é tudo sempre a mesma coisa, só variando uma coisinha ou outra, né? Essa parte é a parte que eu chamo de a parte meio decoreba, a parte mais fácil de administração financeira. As outras são um pouquinho mais complexas, ok? Obrigado.